Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui no JP Podcast para a gente falar sobre mentalidade de sucesso. Então continua aí, lembre de seguir, dá aquele like e peça também para que outras pessoas possam estar nos seguindo. O tema de hoje vai ser sensacional. Eu tenho dois convidados aqui maravilhosos com assuntos que você precisa conhecer. Então assim, duas pessoas que vai somar demais na sua vida. Então continua aí que a gente vai vou começar apresentando eles. Então, os meus dois convidados são Felipe e doutora Ana. É uma satisfação imensa ter vocês dois aqui para a gente falar sobre um assunto tão importante, trazer essa experiência da vida de vocês, que eu tenho certeza que as pessoas vão dizer assim, nossa, eu não conhecia, faz tanto tempo que eu estou aqui nesse planeta e não conhecia falar sobre o que vocês vão trazer. Então, assim, qual de vocês dois vão se apresentar? Primeiras damas, né? Fica à vontade, doutora Ana. Bem, eu sou Ana Paula Gatto, sou médica, mastologista, com 35 anos de formada. Sou CEO da Clínica da Mulher, que leva o meu nome, a Clínica da Mulher, Ana Paula Noia Gatto, mas hoje realmente é a Clínica da Mulher, que é uma clínica de mulheres exclusivamente para mulheres. Uau! Então, nós somos hoje uma equipe muito grande, uma equipe com 72 médicas, então somos todas mulheres, 50 colaboradoras fazendo parte desse time, que eu chamo que é meu time Águia. Né? Perfeito. Então, é um time assim, de sucesso e é uma equipe que realmente eu trabalho bastante para trazer, né, para nossas clientes saúde, né? Saúde, bem-estar, um cuidado diferenciado. Então, esse é o nosso propósito dessa clínica, né, que completou agora em maio 31 anos. Perfeito. E você, Felipe, seja bem-vindo também, se apresente para as pessoas, pode ficar à vontade. Pronto, olá pessoal, sou Felipe Martins, sou o CEO fundador da Giros. Para quem não sabe, a Giros é uma empresa de logística que faz intermediação entre prestador de serviço e empresas. E aqui, ao decorrer, vou contar um pouco mais sobre a história desse empreendimento e ajudar de alguma forma com minha experiência de vida, ok? Perfeito, isso aí é muito bom. E hoje a gente percebe que vivemos em um mundo em que tem correria o tempo inteiro, teve a situação da pandemia, então as pessoas, tem hora que elas estão adoecendo, elas estão cada dia mais precisando de um atendimento, de um acolhimento. Então assim, doutora Ana, conte pra gente como essa sua clínica, como é que funciona, para as pessoas ficarem cientes, principalmente, viu pessoal, mulheres. Exatamente. A pandemia, ela realmente causou na vida de muitas pessoas muito sofrimento, né? Foram muitas perdas esses 3 anos, que ainda estamos, não mais numa pandemia, mas ainda estamos aí nessa continuação. Então, foi um momento de muitas perdas. Então, muitas pacientes, muitas pessoas adoeceram física e mentalmente. Tanto que nós temos visto aí quadros muito graves de depressão, inclusive em crianças. Como em nossa clínica nós temos o check-up da adolescência até a senilidade, então nós acompanhamos todas as mulheres em todas as faixas etárias. Nós sabemos que cada faixa etária existe um cuidado. A adolescente precisa de aconselhamento, orientações a respeito da sexualidade, né, a descoberta, né, o seio, a formação dos seios, né, dos órgãos genitais. Então é um momento em que ela precisa de um cuidado, de ser ouvida e de que a gente possa orientar. Então, nós temos o check-up da adolescente. Uau! Depois, nós vamos aí evoluindo. As jovens, né, com menos de 19 anos, entrando realmente na vida sexual, precisando de orientações sobre os métodos contraceptivos. E nós trabalhamos muito com os LARCs, que são métodos de contracepção de longa duração. O que é que a gente entende? Que uma jovem, ela já tem tantas atribuições, tem escola, tem que estudar, né? Tem uma série de outras tarefas que fazem com que ela muitas vezes esqueça de tomar aquele comprimido oral. Então, se ela perde um dia, ela perde 2 dias, ela pode acabar tendo uma gravidez indesejada. E quando ela usa um DIU, seja um hormonal, que são os Cailina, o Mirena, ou os não hormonais, T de cobre, de prata, mini DIU cobre e prata, ela está tendo uma proteção contra uma gravidez indesejada. Com certeza. Então, isso é muito importante. Nós, então, fazemos o quê?
nesta conversa entre essa jovem e a mãe, né, o acompanhante, nós explicamos quais são os benefícios que esta jovem terá utilizando um método contraceptivo de longa duração. Tem aqueles de 5 anos e tem de 10 anos. E lógico, a menina em algum momento realmente casou, quer engravidar, é só retirar esse DIU. Mas isso então permite que realmente ela não engravide fora do tempo. Depois nós vamos tendo aí os outros check-ups, mais 20, mais 30, mais 40, que é quando essa paciente precisa começar a sua mamografia anual, além de fazer todo o controle, acompanhamento com as outras especialidades. A gente vai continuando até a paciente idosa, porque a idosa já tem outras necessidades, já tem muito mais incontinência urinária, incontinência fecal, diabetes, né, colesterol elevado, hipertensão, risco de AVC, né, derrame cerebral, aquelas patologias todas circulatórias. Então, ela já tem um acompanhamento diferenciado. Então, a nossa proposta é atender todas essas mulheres, né, bem individualizadas, ou seja, de acordo com as suas necessidades, de acordo com o seu momento de vida, e orientando, né, principalmente, com essa equipe multidisciplinar. Por isso, nós temos o check-up da mulher por faixa etária, né, que é o nosso, realmente, carro-chefe da nossa clínica. Porque em único turno, imagine que em único turno, ela agenda todas essas consultas, realiza todos os exames e vai para casa com todos os seus resultados em mãos. Então, quem é do interior, quem não tem tempo, quem não pode sair do seu horário de trabalho, só pode, ele tem, às vezes, um dia de folga no mês, né? Então, para todas as mulheres, é assim, é comodidade, praticidade, diagnóstico precoce, que é realmente o foco, a nossa missão. Uau, isso é perfeito e principalmente acho que seria um sonho, né? Principalmente para o SUS e seria um sonho também para qualquer estado ter um programa tão bonito e que valoriza a mulher e cuida da mulher. Isso é maravilhoso. Então, Felipe, você fez um aplicativo, conte pra gente mais sobre o seu trabalho, sobre a sua empresa, para o pessoal ficar ciente de como você começou, um pouquinho da sua história. Pronto, eu comecei a ter a ideia do serviço da Giros em 2016, na época ali, no começo de 2016, que eu fazia a faculdade de engenharia de produção, sou formado em engenharia de produção, e por ali eu trabalhava com meu pai numa empresa de motopeças, né? E aí eu trabalhava lá e fazia faculdade em Vitória da Conquista. Eu sou de Brumado, né? Então não tinha esse tipo de curso que eu fazia, exercia em Brumado. E aí eu pegava o ônibus e ia e voltava todos os dias. Era 160 para ir, 160 para voltar. Quilômetros. E não era fácil, não. E nisso teve lá um evento sobre startup. Que, para quem não sabe, startup é uma empresa de inovação com base tecnológica, né? A diferença de uma startup para uma empresa tradicional é que ela consegue replicar o seu modelo de negócio várias vezes sem ter um uso tão grande de mão de obra ou matéria-prima, né? Então, você consegue fazer várias coisas em vários locais diferentes no Brasil sem ter uma estrutura física, sem ter uma mão de obra especializada, algo do tipo assim. Então, você consegue escalar muito mais rápido do que uma empresa tradicional. Então, existe muito isso, né? Por exemplo, vamos colocar aqui o Nubank. O Nubank, ela cresceu muito rápido em pouco tempo, em comparação, vamos colocar aqui o Itaú, que ele tem há muitos anos para chegar onde ele está. Então, a diferença de empresa de tecnologia com empresa tradicional é basicamente essa. Ela consegue crescer muito mais rápido. Então, eu tive essa visão... Eu soube que era o conceito de startup nesse dia. E aí eu achei bastante interessante e tal. Aí fiz lá como pode dizer... as aulas lá de experimento, como criar uma startup, enfim. Se empolgou naquela situação que você estava e também bem interessante, né? Sim, sim. E aí eu fui para minha cidade, aí eu dormi, e dormindo eu tive um sonho que eu teria criado um app,
um aplicativo de serviço de transporte de pessoas por moto. É tipo um mototáxi levando pessoas pelo aplicativo. E nesse tempo eu não sabia que existia o Uber 99, né? Porque o que eu me lembro, o Uber 99 entrou em 2015. Então, em 2016, cidade do interior que ainda não tem nem ponto de ônibus. Aí eu tive essa visão desse negócio e aí eu fui pesquisar mais e aí eu sabia que existia o Uber, o 99, enfim. Porém, não existia nenhum tipo de aplicativo com transporte de pessoas por moto. Aí o desafio maior foi que na minha cidade não tem nada de fomentação tecnológica, né? Não tem nada assim, cidade bem pequena, de 60 mil habitantes. Então a gente tinha que fazer que nem as pessoas fazem, né? Sair fora da caixinha para procurar as coisas, pesquisar. A internet, graças a Deus que existe a internet para você pesquisar no computador sobre as coisas, né? E um desafio foi muito grande para mim, porque eu lancei minha primeira versão do app em setembro de 2018, 7 de setembro de 2018. Então eu fiquei quase 2 anos para lançar minha primeira versão por conta que eu não conseguia programador. Às vezes eu conseguia via internet, né, naquele freelancer, e o cara enrolava e não fazia, eu tinha que procurar outro, enrolava, não fazia, eu não entendia direito sobre... Eu entendo sobre isso. Sobre as questões de tecnologia, eu tive que aprender muito. E na época eu estava no 7º semestre da minha faculdade, e desse 7º semestre até o final, tudo que eu fiz foi diante ao meu negócio para eu saber mais. Ao seu sonho, né? Eu saber mais, eu me especializar mais. E o ruim disso é que não era só eu. Os professores, as pessoas lá também... As pessoas foram comprando o seu sonho. De certa forma, porém, eles também não tinham ideia como funcionava uma startup em si, né? Porque era uma coisa tão nova, assim, na parte do interior da gente lá, que eles não tinham essa experiência, eles sabiam muito como crescer uma empresa tradicional, mas uma startup não. Então, nem isso eu tive muita ajuda, né? Mas o que eu tive foi muito bom. E aí, eu lançando a minha primeira versão no 7 de setembro de 2018, no dia da independência, né? Isso foi bem marcante. Eu entreguei uns panfletinhos lá pro pessoal no desfile e tal, o pessoal tudo achando estranho, que é isso. O desafio maior foi cadastrar os prestadores de serviço, né? Os motoqueiros, porque no primeiro momento é transporte de pessoas por moto. Então eu vi muita repreensão deles na hora de dar os dados, né? A CNH para eu registrar no aplicativo, porque o conceito do Giros era trazer um transporte de pessoas de qualidade, com a touca higiênica, a moto toda limpa, toda bem feitinha, o cara com documentos em dia, sem antecedentes criminais. E trazer essa qualidade foi muito, muito difícil no interior, porque o pessoal não tem essa padronização, né? Como na capital, uma cidade maior. E aí foi um desafio muito grande, porém, tudo que você tenta, você consegue, né? Com muito suor, a gente conseguiu o pessoal, e aí nessa divulgação, a gente conseguiu umas pessoas começar a usarem. E aí as pessoas gostaram bastante, porque era uma coisa totalmente diferente. E nisso eu tive ajuda de crescer o negócio, muitos sites, blogs, viu que era um negócio inovador, né? Que não tinha... Aí você começou a chamar a atenção aí agora nesse momento. Isso. Aí eu tive essa facilidade de sair muito na mídia por ser algo único, né? Naquele momento. Bem interessante. Parabéns pelo seu sonho, né? De você estar buscando e conseguir criar algo, principalmente alguém do interior, né, que está buscando, que está querendo crescer na vida. Pode continuar, quer completar? Acho que você... Não, vamos conversando aí, que depois tranquilo. Eu conto as outras partes. Tem muita história ainda. Tem, com certeza. Até contratar todo esse pessoal, né, fazer realmente uma boa divulgação. O marketing, isso hoje aí a gente vê que é muito importante. Com certeza. Na medicina, por exemplo, se a gente for ver, há alguns anos atrás, nós médicos não estávamos em nenhuma rede social.
né? Tem Era muitos considerado ainda. quase que antiético, inclusive pelo próprio Conselho Federal de Medicina, fazer uma divulgação, né? A gente tinha que seguir um manualzinho, quer dizer, ainda temos um manual, né? Que temos que seguir, lógico, né? Mas, assim, hoje está muito mais livre. Então, hoje nós médicos, nós profissionais da saúde, podemos mostrar realmente o nosso serviço e atrair muito mais pessoas, né, Com de fora certeza. do que apenas desse nosso meiozinho. No caso seu, né, numa cidade pequena. Sim. Eu aqui em Salvador, querendo ou não, a gente, lógico, é quase uma capital em termos de dimensão, mas ela é tão grande também que nós não conseguimos atingir toda a população. Exato. Né? A gente atinge um miolo, praticamente, né? É um centro que a gente tem. Eu tenho, por exemplo, isso mapeado, né? Quais são os bairros que eu tenho mais clientes? Então, realmente são os mais próximos da clínica. Eu entendo. Né? Então, até mesmo a gente conseguir, né, fazer com clientes, né, trazer clientes de fora, a gente precisa do quê? Da mídia. Com certeza. A gente precisa divulgar. Isso. Então, para nós médicos, profissionais da saúde, podermos trabalhar com essa tecnologia, que é realmente a informática, que é o Google, né, que é essas nossas mídias sociais, Instagram, Facebook, tudo isso, né, tem realmente trazido muito mais cliente. E, lógico, o cliente hoje ele pode extrair mais informações do profissional a quem ele vai se consultar. Com certeza. Isso acho que talvez seja uma das coisas mais importantes. Pena que muitas pessoas, doutora Ana, ainda não entendem em relação a isso. Porque se a gente for analisar, o Instagram da gente está virando currículo. Né? Então, assim, quando você quer saber de alguém, você já corre e vai no Instagram. A gente já vai dar uma olhada, ver quantos seguidores a pessoa tem, o que é que a pessoa coloca, que tipo de foto, né? O que é que a pessoa faz. E aproveitando isso, eu queria saber também um pouquinho mais sobre sua história. Né? Como foi que surgiu essa clínica? Como surgiu esse desejo? Como surgiu, eu digo assim, esse processo de individuação? Olha, acho que 2 horas vão ser pouco para eu contar a minha história. Oh, vai ser bom. Eu tenho certeza que você vai aguardar aí para saber essa história, doutora Ana. Fique aí, não saia, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Bom, eu acho que como, né, faz parte, né, todos nós temos um sonho. Né? Com certeza. Olha o de Felipe. Felipe teve um sonho, você teve seu sonho. Eu também, né, tive o meu sonho. Na verdade, desde pequena, eu realmente gosto, né, queria sempre ajudar muitas pessoas. E eu via pela televisão pessoas, eu ouvia, lógico, né, de relatos de funcionários, tudo mais na casa dos meus pais, a dificuldade das pessoas na fila na época do INPS. Né? Então eu via muito essa coisa. Né? Pessoas morrendo na fila do INPS sem conseguir ter acesso à saúde, não conseguiu ser atendida, né? Parturiente morreu né? Ainda no táxi, coisas assim que naquela época, então aquilo me chamava muita atenção. Eu dizia, poxa, não é possível, eu gostaria muito de fazer a diferença. Então, desde pequena, eu já tinha na minha cabeça, não, eu quero ser médica. Então, eu acredito que ali, em torno dos 8 anos, eu já tinha decidido isso, que eu ia ser médica, para cuidar das pessoas. Só que, nessa faixa aí dos 9 anos de idade, eu comecei a ter uns sintomas, onde eu perdi todos os movimentos do corpo. Tá? E são pouquíssimas pessoas que sabem, né, esse meu lado da minha história. Eu não conseguia mais fechar as mãos, eu não conseguia cruzar as pernas, eu sentia dores em todo o corpo, então ninguém podia pegar em minha mão porque doía. Então, assim, eu passei a ter dores. E na época eu fazia balé, desde pequenininha, também foi um outro sonho que eu queria ser bailarina. Né? Então, desde os 6 aninhos, minha mãe me colocou na academia de balé, Belly. Inclusive, é um pedido assim, muito grande, porque na época não se aceitavam crianças tão pequenas. Mas eu queria tanto ser bailarina clássica, inclusive. E que minha mãe conseguiu que Belly me aceitasse no estúdio dela. Mas naquele momento ali, alguns anos depois, comecei a desenvolver essa doença, que foi muito difícil ser diagnosticado. Então, eu fui em vários médicos, em Salvador praticamente eu fui a todos os médicos na época, pediatras, reumatologistas, fui a São Paulo, fui ao Rio de Janeiro, e até que realmente meu pai conseguiu, né, descobrir um médico, que hoje é falecido, Dr. Seabra, que era um imunologista. E ele descobriu, então, que eu tinha uma doença
uma artrite reumatoide infanto-juvenil, como era chamada na época, hoje é chamada artrite infanto-juvenil apenas, onde é uma perda de todos os movimentos. E isso foi acontecendo. Então, assim, eu na escola já não podia jogar vôlei, não podia mais correr com as crianças, eu não sentava de perninha cruzada, né, para brincar. Então, eu tinha uma série de dificuldades, fora as dores diárias. E durante 3 anos, eu fiz tratamento no Instituto de Reabilitação da Bahia, no Tanque de Ubá, com excelentes fisioterapeutas, e voltei, né, a ter movimentos. Então, aí eu passei realmente a abrir as mãos, as dores foram reduzindo, e minha mãe aplicando injeções em mim diariamente na subcutâneo, né, da barriga. Com isso, eu não pude mais fazer o balé, né, fui afastada, porque os corticoides aumentam, né, o peso. Então, é uma bailarina gordinha, não faz muito sentido, né? Bom, e nisso eu fui realmente crescendo e continuando de que eu iria ser médica realmente e seguir o meu propósito. Veio realmente a época do vestibular e eu disse, não, eu vou fazer medicina. Mas eu também gostava de odontologia, porque eu gostava quando minha dentista me dava os moldes de gesso e me dava instrumentos usados, né, já com algumas avarias, e eu ficava brincando, eu gostava muito de brincar sozinha. Então, eu ficava no meu quarto, fazendo, né, obturaçõezinhas, né, desses moldes. Então, eu queria fazer as duas coisas, eu queria fazer medicina e odontologia. Mas na época, no meu vestibular mesmo, que foi em 1987, eu tinha que escolher. Não podia fazer mais odontologia na Federal, como eu havia pensado, e medicina na Baiana. Então, eu resolvi fazer realmente medicina na Baiana e fiz pedagogia na Católica. Legal. Porque era uma outra coisa que eu sempre gostei. Como nós Concluiu a pedagogia? Não finalizei. Como nós tínhamos muitos funcionários na casa dos meus pais, então eu gostava de colocar um quadro negro, né, na garagem, e eu ensinava aos meus funcionários. Então, eu ensinava a escrever, então eu sempre gostei de ensinar. E durante toda a época assim, de escola, eu sempre gostava de reunir os meus colegas para estudar. E eu sempre realmente fui aquela que falava mais. Então, eu era que lia, e depois eu, então, né, lia o capítulo, interpretava, e ficava cobrando deles. Tipo assim, você entendeu? E aí, responda. Como é que... assim, uma professora... Então, eu sempre gostei também, né, dessa parte da comunicação. Eu sempre fui muito boa comunicadora. Apesar de eu ter sido muito tímida quando menina, hein? Muito tímida. Mas eu acho que o hábito da leitura na época me fazia me destacar. Então, assim, eu acabava, por ter conhecimento, eu acabava, no ambiente que eu estivesse conversando, eu sempre tinha algo para comentar, né, algo para falar. Então, eu acabava sendo mais ou menos um centro da atenção, quando, na verdade, muitas vezes eu não queria ser, porque eu estava super envergonhada. Contradições da adolescência. Bom, e aí realmente eu fiz medicina com esse intuito de fazer imunologia, hein? Porque eu falei, não, já que eu tenho essa doença, eu vou ser a melhor imunologista. Aí comecei a estudar, achei aquilo muito chato. Aí disse, bom, não é por aqui. Aí comecei a gostar de cardiologia. Mais adiante eu comecei a ver reumatologia. Eu falei, é aqui, me achei, reumatologista. Mas eu vou fazer reumato infantil, pediátrico, porque realmente eu achei que tinha essa deficiência, já que eu tinha tido uma doença e que, infelizmente, os médicos, professores... Teve grandes dificuldades. Ninguém conseguiu fazer o diagnóstico. Bom, você vai seguindo. Nisto, comecei a fazer o quê? Ginecologia e obstetrícia. Ginecologia, eu sinceramente não gostava. Mas obstetrícia, que paixão. Então, foi um sonho, né? Poder realmente ver nascer tantos bebês. Então, a cada bebê que nascia realmente era uma realização para mim. E eu tive grandes mestres, né, na área da obstetrícia. O Hospital Sagrada Família, para mim, foi uma grande escola, né? Então, assim, aquilo foi uma grande realização. E realmente eu pensei em seguir. Não, eu vou ser realmente ginecologista, mas eu vou ser obstetra. Obstetra. Né? Gineco eu não sabia se eu ia ser mesmo, não. Mas obstetra eu queria ser. E nisso, como eu tinha terminado o meu curso de inglês no Aquibeu,
E havia um curso, uma programação de um curso na Inglaterra, um Advanced. Eu acabei indo para este curso. Quando eu voltei, eu não tinha mais um hospital para eu escolher. O que tinha era o quê? Hospital Aristide Maltês, no setor de urologia. E aí eu comecei por lá o meu internato. Eu falei, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui na urologia? Estou aqui perdida. Nisto, uma colega, que era colega de meu irmão, fazia um ambulatório, era médica, fazia um ambulatório de mastologia no Hospital Aristide Maltês. E aí eu comecei a olhar. Não tinha essa matéria na escola, na faculdade. Eu me encantei com aquilo, com essa mastologia, cuidar de seios. Tudo bem, câncer, né? Ali só tinha câncer. Mas eu me encantei. E aí eu ficava no ambulatório de uro e escapulia, ia para mama. Aí na hora de ir para ginecologia, eu escapulia, ia para mama. Ambulatório de colposcopia, eu escapulia para mama. Então aconteceu que eu vivi naquele hospital das 6 da manhã às 10 da noite, meu internato inteiro, vendo mama. Então eu via, passava todas as pacientes na enfermaria, depois ia para o ambulatório, atendia todos os pacientes com o meu mestre, que já falecido também, doutor Cleófano Ramos, foi um grande médico, foi quem colocou o bisturi em minhas mãos para eu ser cirurgiã, né? É quem devo realmente todo esse aprendizado a ele, ao tratamento, inclusive, né? Dessa amorosidade com as mulheres, esse cuidado com as mulheres, eu aprendi muito com o doutor Cleófano e com o doutor Stangley, que foi também um professor alemão maravilhoso, Joseph Stangley, foi um grande mestre para mim. E pronto, ali eu me inseri, realmente comecei a aprender anatomia patológica, radiologia, cirurgia, e fui vivenciando isso, e me apaixonando. Então, assim, meu amor pela mastologia, né, se tornou enorme, a ponto de eu depois conseguir ir para a Itália, onde eu fiz 2 anos de pós-graduação no Instituto Nacional de Tumores de Milão, o instituto mais renomado da Europa, onde eu tive o privilégio de ter o professor Veronese, Humberto Veronese, era o presidente, diretor, faleceu 2 anos atrás, e o Bruno Salvadori, que foi também um excelente professor. Então, assim, eu tive grandes mestres. Então, eu realmente devo a eles, né, o que eu sou. E a clínica veio da Itália, ou seja, tudo que eu aprendi na Itália, de tudo de mais moderno, de como era um bom atendimento multidisciplinar a paciente com câncer, eu trouxe esse modelo, essa ideia, né, lá no Instituto. Era tudo separado, mas eles tinham esse. E aí eu queria unir, né, fazer em uma única clínica tudo aquilo. Todas as especialidades voltadas à prevenção e o diagnóstico precoce do câncer feminino. Então, nós sabemos que o primeiro é de pele, eu tenho um dermatologista na clínica, o segundo é mama. Então, nós somos uma equipe hoje de 10 mastologistas. O terceiro, de colo uterino, nós temos 29 ginecologistas na clínica, né? Então, depois nós temos de aparelho gastrointestinal, cólon, reto, nós temos 2 coloproctologistas na clínica, ou seja, 2 mulheres, coisa que é raro. Na maioria das vezes são homens, profissionais médicos homens, né? Urologista, para fazer o quê? Prevenção do câncer de bexiga, que é um câncer também frequente. Muitas mulheres desconhecem que a gente precisa ter essa atenção. Com certeza. Né? Ao câncer de bexiga. E todas as doenças do aparelho circulatório, que vão desde as nossas microvarizes, que são apenas estéticos, mais os comprometimentos reais das varizes internas, até mesmo, né, alterações, né, de carótidas, que vão levar a aneurisma, derrames cerebrais, AVC. Então, assim, eu quis fazer uma clínica que eu pudesse atender essa mulher com todas as especialidades, então, a clínica multidisciplinar, porém de forma integrada. Então, eu não trabalho individualizado, eu não trabalho sozinha. Então, se eu vou prescrever algo, eu preciso também do aval da angiologista, por exemplo. Se a ginecologista vai prescrever uma terapia de reposição hormonal, ou seja, usar hormônios, precisamos saber se essa paciente pode realmente utilizar hormônios. Então, nós trabalhamos para o cuidado. Então, isso eu chamo de cuidado integral à saúde e bem-estar da mulher. É isso que a clínica é. Perfeito, maravilhoso. E assim, como eu falei para Felipe, também parabéns pela essa iniciativa. E como eu falei para você, gente, essas 2 pessoas aqui estão representando demais a mentalidade de sucesso, não é? É a gente
tanto ir para uma alta performance, como também você aí, o que você está buscando constante, que você tenta construir na sua vida, acredite no seu sonho. E acreditar em sonho, né, Felipe? Conte também pra gente um pouquinho sobre essa história que você já falou da sua empresa, mas assim, como foi que decorreu a partir disso aí? Até onde Pronto, você chegou e até onde você quer chegar? pronto. Quando a gente validou o modelo de negócio, né, primeiramente no transporte de pessoas por moto, a gente começou a ter a oportunidade de expandir. E nisso a gente expandiu para as cidadezinhas lá perto, Caeté, Guanabi, que é perto lá de Brumado, no sudoeste da Bahia. E aí com essa expansão a gente começou a ter mais respaldo. E aí, a primeira versão meu do aplicativo, eu mudei ela, né? Porque tinha vários bugs, Uhum. problemas operacionais. E aí eu fiz a mudança para melhorar, para trazer uma experiência melhor para o público-alvo. E nesse sentido, eu queria trazer mais coisas, né? Eu queria saber mais. E como eu não achava ali naquela redondeza onde eu morava, nem em Vitória da Conquista, nem, enfim, nenhum lugar daquilo, eu comecei a pesquisar coisas na internet e aí eu vi que tinha uma oportunidade de um MBA de empreendedorismo e inovação em Salvador, que é o Disruptive MBA, né? Aí eu me inscrevi e os palestrantes são caras muito bons, são pessoas de São Paulo, da área de startup, de inovação, e eu achei bastante interessante e eu senti que aquilo poderia me ajudar de alguma forma. Certo. E aí eu fiz, aí eu era uma vez no mês, né? Aí eu vinha de ônibus pra cá, ficava num hotel aí mais em conta, e aí ia para essa aula. E lá eu adquiri bastante conhecimento e falava Novas conexões. sim, o network é bastante importante em MBAs, né? Ainda mais se você é um cara de negócio, você consegue fazer bastante coisa. E aí eu conheci pessoas lá, além das pessoas, novas metodologias, Uhum. novos processos, de pessoas que viajavam muito fora do Brasil, que traziam muitas questões interessantes. E aí, nisso, no terceiro mês subsequente indo assim no MBA, eu tive a oportunidade de levar o meu negócio para Feira de Santana, que era colocar o aplicativo lá. Eu conheci uma pessoa lá que ele me ajudou a levar o serviço para Feira de Santana. E nisso, eu já com a nova versão, né, da Giros, já uma versão mais de qualidade, que as pessoas conseguiam usar sem eu estar num fundo ali tentando fazer as coisas acontecer, né, porque no começo era muito isso. Dava um bug, aí eu lá Você que tinha que resolver. aí lá no operacional, no computador, eu tinha que. Eu fingia, não, atualiza aí, mas na verdade era eu que estava fazendo aquelas coisas ali por Aham. trás. E o pessoal que ficava no aplicativo achava que era só um erro técnico aqui, mas enfim, aí isso aí eu trouxe uma melhoria nessa nova versão do aplicativo. Aí eu chegando lá em feira, foi bem legal, viu? Porque eu conheci lá um mototaxista lá, aí eu falei pra ele, velho, vamos conseguir o máximo de mototaxista aqui, eu te dou um valor aqui, R$ 100 pra gente sair aí uns 3 dias aí. Eu falei, bora e tal. E o melhor de tudo, velho, é assim, eu consegui fazer uma coisa que nunca alguém conseguiu fazer. Eu consegui colocar a corrida num valor fixo de R$ 4 para qualquer lugar de Feira de Santana e os entregadores aceitarem isso. Então, assim, nunca existiu assim algo do tipo de um mototaxista se organizar com a multidão, com outros mototaxistas em prol no melhoramento dele, mas com um valor menor para esse melhoramento. E isso foi bem interessante, que a abordagem que eu fiz, eu chegar em ponto, falar do negócio, falar os benefícios, o que pode ajudar para ele, o que pode ajudar a família dele, o que pode trazer para o filho dele, as oportunidades. Isso agregou bastante neles e todos se juntaram e fez isso. E foi um negócio sensacional.
Com isso, eu fazer corrida a qualquer lugar, R$ 4, a gente conseguiu bastante mídia. E aí a gente saiu na TV Subaé, que é uma TV local lá. Uhum. E aí a repórter subiu em cima da moto, mostrou o aplicativo, deu uma volta assim, todo mundo gravando. Deu quanto no final? R$ 4. R$ 4. Quando isso saiu na mídia, meu amigo, Aí foi o boom que você esperava. o aplicativo travou de tanta gente querendo pedir corrida. Foi algo surpreendente que eu nunca tinha visto. E a Feira de Santana toda mobilizou, entendeu? E o feedback foi muito positivo, que Legal. os motoristas falam, rapaz, eu pegava no máximo 3 corridas no dia, Eu não tenho agora eu tempo. não tenho tempo para tomar nem um suco de laranja, que negócio é esse e tal. E foi bem legal, aí tinha muita resenha, assim, mas rapaz, peguei uma pessoa ali, tu é doido e tal. Aí era bem assim, era engraçado e por outro lado também bom, porque você vê que os caras estavam bem engajados, Satisfeitos satisfeitos. com a produtividade. Mesmo sendo R$ 4 um valor pequeno, né, para 2019 ali, em março de 2019 nisso aí foi, um valor pequeno para um tamanho de cidade grande, né? Mesmo assim eles estavam adorando. Claro que esse valor não durou para sempre, né? Claro. Aí passou uns 2 meses, aí voltou um valor normal, porém o engajamento ficou muito bom, porque Já lá tinha visibilidade, né? visibilidade, o pessoal lá já estava acostumado, Uhum. antes de eu entrar, de pedir mototáxi lá. Então foi uma agregação, né? Legal. Isso aí foi bem bacana e meu time comecei a crescer lá, porque antes disso eu não estava faturando ainda, né? Eu não estava, esse valor que o pessoal ganhava, eu passava totalmente pro entregador, porque o Entendo. nosso negócio é intermediação e a gente ganha uma porcentagem dessa intermediação. Uhum. Então, por exemplo, se a corrida for R$ 10, 20% fica com a gente e 80% fica com o entregador. Então, era R$ 2. Porém, eu não estava cobrando ainda, porque eu queria que o negócio consolidasse da melhor maneira, né? Perfeito. Uhum. Às vezes acho que eu deveria cobrar já de primeira, às vezes acho que não, mas enfim, eu sei que deu certo no final das Deu contas, certo. né? E agora com esse aumento da gasolina? Sim, aí passou, a gente melhorou muito a nossa tecnologia, os nossos processos, né? Após a pandemia. Isso aí é antes da pandemia ainda, Que maravilha. Isso é muito que bom. a gente vai contando mais aí. Perfeito. Eu não sei se vocês dois já leram ou já viu falar sobre um livro que fala assim, A Boa Sorte. Já leram? Não, Já a viu? boa sorte não. Então deixo para vocês como A Boa indicação e também você que nunca leu, aproveite para ler o livro A Boa Sorte. O livro A Boa Sorte fala sobre dois personagens, que é o cavaleiro, é como se fosse o cavaleiro negro e o cavaleiro branco, né? E um deles chega simplesmente, eles estão procurando algo, né? E um deles chega nesse momento, no local onde ele precisa, ele procura saber do que ele quer para as pessoas, para aquele local onde ele quer, enquanto o outro procura saber e faz com que aquilo que ele está procurando tenha condição. Um exemplo: eu quero um pé de feijão. Mas para você ter um pé de feijão, você vai ter que limpar o chão, você vai ter que plantar, ter o grão, você vai ter que irrigar o local, adubar, você vai ter que cuidar até o pé de feijão dar um próximo grão, uma basezinha para ter um grão. Uhum. Então, assim, quando eu vejo a história de vocês, eu vejo muito isso, né? Então, assim, foram pessoas que além de querer algo, vocês criaram algo e trabalharam nisso para que vocês estejam onde vocês estão hoje, né? Então, voltado para isso e para dentro dessa história, dentro da história que vocês já contaram aqui pra gente, o que mais impactou vocês? Tanto positivo quanto negativo? Qual dos dois? Não, falando dessa história, não sei se o que você, né, se essa história remete ao que eu estou pensando. Pode Mas, por falar. exemplo, no que eu vejo no grande, nos empreendedores, né? Uhum. É eu oferecer ao cliente aquilo que ele precisa, né? Porque, digamos, existem muitos consultórios médicos. Certo. Né? Se você quiser um ginecologista, você procura um ginecologista em um escritório, aqui mesmo no prédio, né? Onde for. Ou seja, especialidades distintas, ok? Você pode procurar. Mas
o que eu fiz foi concentrar tudo em benefício do cliente. Ou seja, quando eu criei, né, o check-up, eu estou criando para a minha cliente, né, a comodidade, né, a praticidade dela cuidar da saúde com profissionais de excelência, em uma clínica, né, de excelência, com todos os equipamentos mais modernos que temos. Então, uma equipe realmente engajada que vai tratá-la como um todo e não como pequenas partes. Né? Porque, normalmente, o que é que a gente vê? Que era algo que eu sentia muita dificuldade em interpretar e analisar isso. Quando eu comecei o consultório, a clínica primeira no Canela, era somente eu, né? Um primo meu, cirurgião geral. Então, nós operávamos juntos. Eu era cirurgião também. Então, eu ajudava ele nas cirurgias dele, ele ajudava nas minhas cirurgias. Mas quando eu queria pensar, né, nessa paciente, ou, por exemplo, recebi uma paciente de uma ginecologista. Ela vai começar a usar hormônios. Não era tão fácil essa comunicação. Lembra que a gente não tinha celular. Com certeza. Né? Lembra que era por telefone. E eu tinha que, né, ou seja, de conseguir falar com aquela profissional. Não era na hora que eu estava com o paciente aqui. Porque hoje, se eu estiver aqui com a dúvida de uma paciente, eu pego o celular e ligo aqui para uma colega, mesmo que seja fora da clínica, né? E vou conversar, olha, eu estou aqui com a sua paciente, você me encaminhou para que a gente avalie, ela tem uma história de câncer na família, antes vai poder usar hormônio. Eu, naquela mesma hora, eu vou poder dar um respaldo à paciente, vou dizer, a senhora pode, a senhora não pode. E naquela época, não. Olha, vou fazer aqui uma cartinha para a sua médica, explicando o que é que a senhora tem. Leve a sua médica, ela vai avaliar. Me traga a resposta de volta. Aí, entra no cartinhas, tá? Eu sou da época de carta, você não é da época de carta, mas eu sou da época de cartas. Então, nós tínhamos o quê? Era esse contato. Não era toda hora que a gente podia falar com uma médica. Ela estava no hospital, estava de plantão. Então, não era como hoje. Então, o que eu quis montar, assim, que eu chamo assim, que foi, né, essa inteligência emocional, talvez, essa expertise, ou esse sentimento. Talvez a palavra certa era o meu sentimento. Uhum. O meu sentimento é que eu precisava, né, unir bons profissionais, né, especialistas top, mulheres. Para cuidar de mulheres. Para cuidar de mulheres. Porque, gente, se eu falar para você, olha, eu estou aqui com cólica menstrual, você vai entender o que é cólica menstrual? Não. A gente pode até entender, mas a gente nunca vai sentir. Você pode pensar assim, é uma dorzinha. Se eu falar dor de cabeça, você vai entender que é dor de cabeça. Claro, que já sentiu. Mas o que é uma cólica menstrual, nunca vai saber. Vocês não vão entender o que é uma cólica menstrual. Nunca. Então, assim, então eu comecei a perceber isso, inclusive nos diálogos com as pacientes. Tinham pacientes que tinham médicos homens, porque, inclusive, antes eram muito mais obstetras homens. Né? A obstetra da minha filha foi um colega meu, um mestre meu também. Então, assim, mas eram muito mais homens do que mulheres. Até porque eu, inclusive, deixei a obstetrícia. Uma das razões foi porque eu teria que acontecer algumas vezes de eu ter que acordar de madrugada, ser chamada de madrugada, para ir para o hospital fazer um parto. E eu ter que chamar colegas para ir, olha, eu preciso de ajuda, porque eu estou com uma paciente parturiente, vai parir, eu preciso ir para o hospital. Não é fácil para uma mulher, né, pegar um carro de madrugada, conseguir colegas para também estarem no hospital para a gente fazer um parto. Uhum. Então, para uma mulher é muito mais difícil. Então, eu, inclusive, foi uma das razões que eu deixei, além de eu me envolver tanto com a mastologia, foi uma das razões que eu realmente abandonei a ginecologia e obstetrícia. Então, assim, perceber, eu acho que o empresário hoje, é o que você percebeu, Felipe, uma necessidade local. Eu percebo a necessidade das minhas clientes. Eu tenho um paciente que vem da Europa, eu tenho um paciente que vem da África para ser atendidos comigo, paciente que vem da França, da Itália. Então, eu tenho um paciente de vários países que ligam, olha, eu estou indo para o Brasil, estou indo para Salvador, muitas vezes são ou brasileiras ou que tem algum relacionamento aqui na Bahia, que vem a trabalho, ou a turismo, e vem fazer o tratamento comigo, porque elas sabem que elas vão ficar ali na clínica uma manhã, vão realizar todos os seus exames e vão receber seus diagnósticos. Então, isso hoje, realmente, para muitas mulheres,
é uma super praticidade. Com certeza. Tá? Então, acho que nós, profissionais, hoje precisamos entender as necessidades do nosso cliente. Você, Felipe, entendeu a necessidade do seu cliente e você está ajudando essa comunidade, você está formando aí pessoas que estão trabalhando com você e você vai estar munindo essas pessoas de uma remuneração financeira que vão ajudar, né, na escolaridade dos seus filhos, na saúde da sua família. É a mesma coisa. Uma vez uma amiga minha, que é advogada, conversando assim, estava reunindo uma mesa, né, com minhas amigas, a gente chama nossas cinquentonas, tá? É nosso grupo, né? Ele ficou me olhando assim, mas eu sou um pouco mais velha que você, Felipe, 30 anos mais velha que você, Felipe. Bom, mas vamos lá. Eu 27. Ô, Felipe, vou fazer 60, meu querido. Então, tá vendo? Tá vendo o que eu te disse? Bom, então esse grupo meu, e ela virou assim, Ana, olha que bacana que você tem. Você criou, né, uma estrutura onde essas pessoas hoje dependem de você. Você criou algo que você ajuda milhares de pessoas. Um ecossistema, né, doutora? É um ecossistema. Ou seja, ecossistema. Se eu tenho essas médicas todas, querendo ou não, eu criei um espaço para elas trabalharem. Elas entram com a caneta e o carimbo na mão. Só. E o conhecimento, lógico. Né? A experiência que é delas. Então, elas entram para atender. A remuneração delas está garantindo o quê? O sustento da família delas. Né? É através disso aí elas ajudam que pais, mães, irmãos, se forem casadas, né, os filhos, ou seja, as minhas colaboradoras da mesma forma. Né, são quase 50 colaboradoras, carteira assinada, com remuneração boa, com bônus, com uma clínica e um atendimento, onde elas têm realmente um bom ambiente de trabalho. Então, eu estou favorecendo essas pessoas. A gente dá cursos também, a gente dá treinamentos a todas essas pessoas. Eu tenho meninas hoje que entraram como jovem aprendizes. Hoje, eu tenho, uma delas é responsável pelo faturamento, outra é responsável pelo financeiro, auxiliar financeiro. Entraram como jovens aprendizes. Então, assim, nós formamos pessoas. Então, a clínica não é só uma clínica de atendimento médico, eu só não cuido de só saúde, mas eu estou criando um ambiente saudável, onde eu estou fazendo com que essas famílias, essas mulheres, levem também sustento para suas casas, proporcionem aos seus filhos estudo, saúde, porque tem um plano de saúde também para elas e para os filhos. Então, é isso que a gente faz, a gente move esse mundo. Depois tem o que mais? Fornecedores, quando eu contrato fornecedores, prestadores de serviço. Com certeza. Olha quantas pessoas, na verdade, estão fazendo parte, né? Deixa a minha... Ela chamou como se fosse assim, foi um formigueiro. Ela citou alguma coisa assim, sabe? Como se, né, eu estivesse aqui no topo, né? E todas essas pessoas aqui, ó, elas vão dependendo desse trabalho, vão dependendo dessa clínica. A palavra bem interessante é ecossistema. É um ecossistema. Então é isso que eu estou fazendo, é isso que o Felipe tá fazendo. Né? Então é isso que nós precisamos fazer em termos assim, de sermos empresários, para deixar o nosso legado. É isso, é formar pessoas, né? Educar, mostrar que elas podem trabalhar, que elas vão ter uma boa remuneração, que elas vão educar os seus filhos para que eles também sejam pessoas do bem, para que eles também resolvam estudar e sejam bons trabalhadores, bons funcionários. Ah, esqueci de contar uma coisinha. A clínica, além, né, das médicas, nós também temos as jovens médicas estagiárias. Uau! As estudantes de medicina. Já tivemos 2 formaturas. Hoje temos 16 meninas da faculdade. Eu sou a madrinha da Liga, da LASME. Então, essas jovens meninas, né, que estão no 5º, 6º ano de medicina, fazem estágio conosco durante o ano inteiro. Né, ficam conosco, né, até se formar. E, além disso, nós também temos estudantes de radiologia, ou seja, são jovens técnicas que estão fazendo o curso, né, formação prática no setor de mamografia. Então, ou seja, nós também ajudamos na formação dessas jovens. E temos realmente as jovens aprendizes na clínica, porque ninguém nasce sabendo. Com certeza. Então, a clínica, sempre são meninas, tá?
É tudo mulher. Então, assim, a clínica é isso. A clínica realmente não cuida só da saúde, nós cuidamos de gente. Uma coisa que eu percebi quando a senhora está falando aí de tudo o que a clínica oferece, e principalmente quando a gente fala em relação ao atendimento a uma cliente, dá para perceber uma coisa muito claro, que esse acolhimento, como falou, assim, de repente pode ser numa manhã, pode ser num dia, coisa que a mulher, como a senhora falou, fazendo analogia, dentro da cartinha, ela ia levar muito tempo para conseguir até ser diagnosticada pela dificuldade pelos meios de comunicação, que hoje a gente percebe que é muito, muito mais rápido. E dentro do que eu falei do livro, Felipe, o que é que você lembra? Doutora Ana já falou a parte dela, e você, dentro daquela analogia que eu fiz, porque entre os dois cavalheiros tem aquele que só pergunta e tem aquele que pergunta e cria condições para aquilo acontecer na vida dele. Pronto. Tem um cavaleiro que só pergunta e o outro que pergunta, porém, além de Ele cria perguntar, ele condições. cria condições. Lembra Então, do pé do feijão que eu falei? Ele limpou o chão, então, ele plantou o grão. então, além dele perguntar, ele faz, né? Exato. Pronto. Nessa analogia aí, eu vejo assim, numa empresa maior, quem faz as perguntas mais difíceis é nós mesmos, né? Que aí já é quando tem um time, tem vários colaboradores, e aí o CEO, por exemplo, o líder, ele faz as perguntas difíceis para os seus gestores, e os gestores têm que trazer as respostas, porque ele está ali no dia a dia para saber o melhor para trazer um desenvolvimento melhor, né? Quando você disse aí, pergunta e faz, eu vejo muito a questão da execução como um fator muito importante. Ação, né? Isso. No meu caso mesmo, como eu vi outras empresas, startups também, mas não do meu ramo, mas de outros ramos, muitos ficavam teorizando demais as coisas, fazendo slides lindos para vender para investidores, porque, queira ou não, startup é um negócio que atrai muito investidores, né? Que são pessoas físicas ou fundos de investimento de venture capital, que é capital de aventura, para investir nessas empresas que têm um potencial de crescimento muito grande. E muitas delas, o foco total delas é deixar o negócio muito lindo na apresentação para cativar um investidor, para ficar mais fácil dela crescer. E no nosso caso, por exemplo, que até hoje a gente é uma empresa bootstrap, que quer dizer o quê? Empresa bootstrap? Que empresa que vive do seu próprio capital. Então a gente nunca teve dinheiro de investidores, de terceiro, nunca fez empréstimo em banco. Totalmente ela cresce por capital interno da empresa. E para ela crescer com o capital interno da empresa, ela precisa de quê? De clientes. E clientes que usam a longo prazo, que a jornada dela ali dentro da sua empresa é de mais de 1 mês, 2 meses, 3 meses, dependendo do seu tipo de negócio. E aí isso conta muito a execução de trazer a melhor forma para o cliente para saciar a dor dela, né? O problema dela, mostrar para ela que além disso ela pode ser melhor naquilo que ela tem, o que ela faz. Então, isso traz uma execução de excelência que traz uma qualidade boa para o seu negócio, né? Então, além de você resolver o problema dela, você também vai acrescentar mais na vida dela, né? No meu caso, como hoje em dia, né, nossos maiores parceiros são empresas, não é mais pessoas. Além da gente fazer o trabalho, o feijão com arroz, né, de fazer o delivery das entregas dos produtos, a gente mostra os dados para ela, né? Nisso aqui você tá ruim, você está recebendo um pedido aí 8 horas da manhã, porém só está solicitando um entregador 8h30 e o tempo de entrega é 1 hora. Vai chegar atrasado, porque meia hora para o entregador chegar no seu local, pegar o produto e entregar ao cliente, vai passar mais disso. E aí com isso aí a gente mostra para ela, fala, poxa, velho, a empresa além de resolver o problema, está mostrando alguns pontos aqui que eu preciso melhorar na minha operação para eu crescer mais.
Então, eu acredito que nesse caso aí seja isso, né? A execução, você saber perguntar os seus clientes o que você quer, o que poderia melhorar, e nisso aí você executar, e com essa execução você moldar ainda mais o resultado final, né? Perfeito, muito bom. Uma outra coisa que eu percebo de vocês dois é que uma coisa bem interessante é que vocês não seguiram o que todo mundo segue. Então, assim, foram pessoas que, diz assim, saíram um pouquinho da curva, né? Pegaram uma outra rota. Porque a partir do momento que a gente segue o mesmo caminho que muita gente segue, ou de repente da nossa própria base familiar, acreditando nos nossos paradigmas, na nossa cultura familiar, ou que a sociedade nos oferta, a gente tem a tendência de se manter seletista, a gente tem a tendência de se manter trabalhando para alguém, mas vocês dois fizeram um caminho totalmente diferente, né? Isso eu até determino assim, né? Pegando como referência Jung, ele fala processo de individuação pessoal, né? Então, assim, esse processo é isso, é você não fazer o que todo mundo faz, e sim fazer o que você gosta, seguir os seus sonhos, porque a partir do momento em que você muda de dentro para fora, ajudando também outras pessoas. Quando eu falo em relação a isso, eu quero trazer para vocês esse ponto, dizer assim, o que foi que realmente cada um de vocês percebeu, apesar de vocês já contaram um pouco da história, mas para seguir esse caminho, para poder fazer isso, qual foi, você falou que foi um sonho, né? Que você teve um sonho da sua vontade de querer fazer algo, mas assim, teve algum momento, teve algo que vocês tiveram vontade de fazer? Bom, como eu falei que eu fui para a Itália, né? E que Isso. a Itália, eu trouxe muitas novidades da Itália. Quando eu saí do Brasil, no Hospital de X Maltês, nós fazíamos diagnóstico muito tardio. A grande maioria das pacientes que nós atendíamos no ambulatório de mastologia já estavam com câncer de mama avançado. Então, somente aí, talvez 25% dos casos nós conseguíamos pegar no estágio inicial. Mas eu não tinha essa noção. Eu apenas via que realmente os nossos casos eram, na maioria, pacientes com cânceres avançados, tanto que as cirurgias que nós mais fazíamos era a retirada total da mama, que nós chamamos de mastectomia radical. Com muitas, inclusive, com retirada também da região das axilas, que a gente chama linfadenectomia. Atendíamos pacientes homens, tá? Porque homem também. Também. Tá? Tem câncer de mama. Então, lá no Maltês, nós atendemos vários homens, onde tínhamos que realmente remover toda a mama e fazer retalho, transferência, né, de retalho da região torácica posterior, né, dorsal, para a região torácica anterior, para cobrir aquelas regiões. Fazíamos muitas mutilações, cirurgias muito feias, tá? Esteticamente falando, tá? Deixamos mulheres mutiladas. Então, eu via aquilo, mas era a minha realidade, era o que eu conhecia, era o que você vivia, era a sua realidade. Então, era a minha realidade no Hospital de X Maltês. Eram cânceres extremamente avançados. Uma das cenas mais impactantes que eu tive no Maltês foi uma paciente que estava com a mama toda ulcerada e com miíase, que são larvas de mosca. Tá? Então, o odor o câncer a gente sente no odor. Tá? O odor é tão forte que quando a paciente tem um câncer, você sente o odor a quilômetros de distância. Tá? Falo câncer avançados. Né? E era o que acontecia. Então, esse caso, tá, em específico, você já vê aquela senhora com aquela cratera no seio, toda purulenta, com aquelas mias, essas larvinhas de mosca. A sensação, lógico, você sabe o que acontece, né, quando a gente vai uma situação dessa, né? E todos nós do ambulatório ficamos extremamente maus, né, perante a dor, né? Vamos considerar a humilhação, né, dessa paciente. Com certeza. Então, talvez foi assim, foi ali, talvez tenha sido o pior momento. Outros momentos que eu encarei eram aqueles de eu passar o paciente no dia seguinte, ir até o leito e ele não está mais presente. Estar mais. Doutora, ela faleceu à noite. Tanto que eu fiz, né, um curso de tanatologia.
e eu aconselho que todo médico tem que fazer. Dizem que nós médicos, né, é muito comum, pacientes assim, médico é frio. Gente, médico não é frio, tá? Nós médicos precisamos aprender a lidar, né, com essas emoções, para que a gente possa cuidar do outro. Porque se eu também ficar abatida, que eu não vou conseguir cuidar do outro, se eu começar a me debulhar em lágrimas, me desesperar e começar a gritar, eu não vou cuidar. Exato. Então, um dos cursos que eu fiz e que realmente eu não me arrependo foi esse curso de tanatologia, aprendendo a lidar com a morte. Porque a morte, ela chega para todos. Com certeza. Tá? Nós queremos apenas retardá-la. Então, a missão, inclusive, da clínica é essa, é diagnóstico precoce. Por quê? Se eu sei, porque eu aprendi na Itália, né? Eu vou trazer agora o meu conhecimento da Itália. Se eu aprendi de que nós podemos diagnosticar precocemente e nós podemos curar essas mulheres, por que é que eu não vou incentivá-las de fazer os exames de rotina? Com certeza. Tá? Eu já tive brigas com professores antigos meus que diziam, eu palpei a mama dela, não tinha nada. Eu falei, a sua mão tem raio-x, por favor? Porque se a sua tem, a minha não tem. Eu não tenho bola de cristal, isso aqui não é uma bola de cristal para eu saber, né, se olhando simplesmente, né, fazer esse diagnóstico da personalidade, tudo bem. Mas eu quero que você me diga, né, só olhando se essa paciente tem um câncer ou não. Isso, não tem como. Não tem como. Então, temos que ter os exames. Eu só vou saber se ela tem câncer fazendo exame. Então, isso eu vi na Itália. Na Itália, lá, somente, e olhe lá, nem chega a isso, 25% dos casos é que eram no estágio mais ou menos avançado. Não era avançado. Eu levei fotos, né, das cirurgias que eu fiz aqui, né, dos casos. Eles olhavam assim, impressionados, assim, essa mulher deve vir da terra dos índios, da terra, não sei. Sabe a sensação assim, como o americano olha pra gente, assim, e sua terra tem, né? Você convive com os índios, né? Tem roupas lá, que quando eu já morei na Inglaterra, mais ou menos, eu tive essa pergunta na escola, né? Se no Brasil eu vivia com índios. Então é mais ou menos assim. Vive com os índios. Só que eu aquele lá. Exato. Então, assim, são realidades. A Itália é uma outra realidade. E eu aprendi, tá? O que eu acho que é importante, assim, eu tenho muito disso, eu aprendo com a experiência dos outros. Claro. O que você me falar aqui da sua experiência, tenha certeza que eu vou aprender e se for bom para mim, eu vou colocar em ação. O que eu aprendi aqui com o Felipe, que servir para mim, eu vou colocar em ação. Então, o que eu aprendi na Itália, e foi muita coisa, porque eu estava no meio de grandes, né, profissionais, tá? Então, assim, eu pude aprender a mamografia, a fazer diagnóstico de lesões mínimas, de 3 milímetros, 5 milímetros. Né? Cirurgias conservadoras, cirurgia onde você só retira a área do tumor. Você preserva a mama da paciente. Sem precisar fazer... Sem precisar fazer a mastectomia. Nada radical, né? Nada radical. Então, quando eu vim no Brasil, da Itália, eu trouxe isso para o Hospital Aristos Maltês. Eu criei lá... tive problemas, porque os meus superiores não aceitavam. Porque eu dizia assim, na Itália, para esse caso, faz isso. Aqui não, aqui fazemos assim. Na Itália, nós fazemos isso, o tratamento é esse. Não, aqui nós fazemos assim. Eu sou filho italiano. A minha paciência é pequenininha, porque meu sangue é explosivo. É bem emotiva. Então, ou seja, eu comecei a encontrar tantas barreiras, tantos nãos, e que hoje, né, não hoje, já há muitos anos, eu reconheço que foi a melhor coisa que ele fez para mim. Com certeza. Porque se eu tivesse ficado ali, eu não teria seguido o meu propósito de vida. Com certeza. Eu não teria criado a minha clínica, eu não teria pedido demissão dos meus empregos, né? Eu não teria, então... como eu pedi demissão, né, como fui professora da faculdade da UFBA, na cadeira de ginecologia, obstetrícia e reprodução humana, eu pedi demissão do Estado, do IAPSEB, né, da Secretaria de Saúde, né, da CESAB, eu precisei pedir demissão, porque assim,
Se eu não seguir o meu caminho, se eu não fizer da forma que eu acho que é certo, eu vou ser uma médica frustrada, infeliz. Seguindo padrões que os outros estão estabelecendo. Perfeito. Só porque realmente, porque médico tem que ser concursado. Médico tem que ser CLT. Aí, segurança. Falei, olha, vamos sem segurança, no máximo cinto de segurança. Tá? Aqui, inclusive, eu vou falar sobre cinto de segurança daqui a pouco. E lembre, por gentileza. Certo. Então, assim, foi essa diferença, foi essa bagagem que eu trouxe. E coloquei na clínica. E fiz o quê? Uma coisa que o Felipe vai fazer. Fidelizar os clientes. Quem são hoje os clientes, Felipe? São as empresas. Eu não fidelizo o cliente, eu fidelizo pessoas. Então, hoje, quando eu digo que eu faço check-up da adolescência à senilidade, eu estou lhe dizendo, Felipe, que eu atendo hoje a avó, a mãe, né? E a filha, ou seja, a neta. Eu tenho na clínica gerações comigo. São 31 anos de clínica. E eu ainda tenho as minhas primeiras pacientes. Eu ainda tenho viva pacientes que eu fiz diagnóstico precoce. Pacientes estão hoje com 29, 30 anos de operadas por mim. Então, não existe para um médico, tá, maior recompensa do que essa. Você vê que você fez o bem, que você diagnosticou na hora um câncer, que você proporcionou àquela paciente uma cirurgia, né, com mais, não mutiladora, não uma cirurgia que você preserve a mama. Né? Então, que você dá qualidade de vida a essa paciente. Isso não tem preço, seja lá na mastologia, ginecologia, em qualquer área. Recentemente eu fiz uma punção, eu faço punções de tireoide na clínica, e fizemos de uma garotinha de 12 anos. Na hora até me surpreendi, né, porque é que a endocrinologista havia encaminhado uma garotinha de 12 anos para fazer uma punção de tireoide. Não é que veio um câncer? Então, essa endócrino, tá, foi maravilhosa, porque apesar dela ter visto uma jovem, uma criança, e que normalmente não teria incidência de câncer, ela disse, não, vamos fazer a punção. Então, ela foi maravilhosa com essa criança, com essa família. Né? Eu fiz a minha parte. Eu fiz a punção e fizemos o diagnóstico, né, de um câncer dela. Então, essa menina foi tratada, essa menina está curada. Outras jovens com 18 anos, também recentemente. Um nódulozinho, em princípio, bonitinho. Não tinha... Quando a gente vê o resultado, é um câncer. Então, hoje nós Qual a idade dessa criança? A primeira de 12. Uhum. Essa segunda, essa 18. Né? Aí depois eu tenho um jovem de 26 anos, de 30. Aí tem várias, né? Nessa faixa, porque o câncer tireoide ele acomete muitas jovens, mais do que até idosas. A gente pensava que seria até mais, mas o que eu tenho visto na clínica em termos de casuística é que nós temos até mais diagnósticos em jovens, até ali os 40 anos, do que mais. Então, Entendo. assim, é importante, hoje, quantas jovens estamos fazendo na clínica um diagnóstico precoce de câncer de colo uterino? Por quê? Porque como a gente fideliza a cliente, todos os anos ela vai à clínica fazer o preventivo ginecológico. Então, quando tem uma alteração lá, que a gente chama NIC1, NIC2, ou seja, são câncerzinhos logo no princípio, ou lesões precursoras, são lesões que antecedem o câncer, nós diagnosticamos no início e fazemos apenas o QLIP, que é uma remoção daquela área do colo. Ou seja, não fazemos nenhuma cirurgia drástica mais, essa jovem vai poder engravidar. Então, assim, gente, olha, tudo que é precoce, no caso da medicina, né, é melhor. Então, eu tenho um paciente assim, não, eu não quero descobrir, não. Você quer descobrir quando for tarde? Quando for tarde, nem apareça aqui, porque não vai dar jeito, só Deus. Né? Então, vai conversar com Deus. Porque se quer um diagnóstico precoce, venha conversar com a gente. Isso. Né? Com médicos. Prevenção, não é isso? É a prevenção. E hoje, realmente, fidelizamos. Temos essas clientes que estão conosco, fazendo a nossa jornada, fazem parte da história da clínica da mulher. E é disso que eu tenho muito orgulho, né? De ter realmente formado uma equipe sólida,
uma equipe de boas profissionais, uma equipe de colaboradoras engajadas nesse propósito da clínica, que é que atender com qualidade, com ética, né, com profissionalismo, com atenção, cordialidade. Hoje, minhas pacientes são minhas amigas. Isso é importante. Às vezes eu confundo, eu não sei se ela é paciente minha, se ela é amiga, porque ela vem, começa a conversar. Quando eu percebo, peraí, mas você veio fazer exame, não foi? Porque se tornaram pessoas que hoje eu saio com elas, vou almoçar. Né? Isso é maravilhoso. Frequentamos as casas, então nos tornamos amigas. Uhum. Então, isso é muito bom. Então, isso realmente, assim, mesmo trabalhando com empresas, né, esse relacionamento, é isso que faz, né, uma empresa crescer. É ver o cliente como pessoas, como a senhora mesmo falou. E você, Felipe? Dentro de toda a analogia que eu falei. Falo novamente. Eu falar novamente é o seguinte. Eu falei sobre a parte de vocês dois que representa muito essa parte da individuação. Uhum. Essa parte de não seguir o que todo mundo seguia. Porque se você seguisse o que todo mundo seguia, você era para estar no interior, lá em Brumado, hoje vivendo a sua vida lá, com certeza. E você, por conseguir enxergar algo diferente, buscar algo diferente, você está aqui hoje, né? Sim, sim. Eu prezo muito sobre as nossas atitudes, e não só nossas, né? Atitudes dos nossos pais, nossos avós, por quê? Porque toda atitude dela vai mudar a vida de todo mundo futuro ali, né? Então, muita gente não pensa a longo prazo, pensa muito momentâneo, e aí acaba fazendo algumas coisas naquele pensamento momentâneo e não sabe qual a responsabilidade tão grande que tem o seu futuro por conta daquilo, né? Mas isso é errado? Não. Cada um tem o seu propósito, tem seu sucesso. O sucesso não é um negócio padrão para todos, né? Cada um tem seu propósito, seu sucesso. Tem uns que quer deixar legado, tem outros que não quer deixar legado. Tem pessoas que querem ajudar outras, tem outras pessoas que não querem ajudar a outra, né? E eu vejo muito isso, né? Eu reflito muito sobre isso. Eu conto até com meu avô, porque meu avô era de uma roça lá de Barra da Estiva, e aí ele, incomodado com aquilo, que ele queria crescer, queria ter uma vida melhor, ele saiu de lá e foi para Brumado. E com Brumado ele cresceu, ele teve empresas lá, minha família toda é empreendedora, né? Desde o meu avô. Aí, nisso, deu oportunidade para meu pai, que ele construiu a loja de motopeças dele, que deu oportunidade para mim, que eu estou aqui. Então, você vê que as atitudes de cada pessoa mudam a sua vida em todo, né? Não só a sua, mas dos seus filhos, dos seus netos e por aí vai. Então, eu acho isso muito importante para mim e tudo que eu faço hoje, eu sempre olho para o futuro. E quando, no meu quesito, no meu negócio, quando eu trago uma oportunidade para um prestador de serviço, na hora dele ganhar uma renda extra, que ele não tinha isso antes, hoje ele tem, eu vejo como um futuro dele, o que ele vai fazer com aquilo. Ele vai ajudar mais o filho dele, vai ajudar mais a esposa dele, e ele ajudando mais o filho dele vai ter a oportunidade de estudo melhor, tendo a oportunidade de estudo melhor, ele vai ter uma mão de obra qualificada que vai ajudar outras empresas a não formar, né, mas já trazer uma pessoa já, porque assim, formar pessoas é legal, é ótimo, mas isso é um trabalho do governo, né, um trabalho que tinha que ser coletivo. Então eu acredito que eu fazendo isso hoje, talvez possa ser que aqueles filhos desses prestadores possam ter uma qualidade de vida melhor futura, e aí ajudar outras empresas futuras que você nem vai ter ideia, né? É uma cadeia assim que você nem imagina a magnitude. E pelo lado das empresas, né? É a mesma coisa. Você vai ajudar ali a empresa, por exemplo, eu tenho um case de sucesso da Farmácia Brito, né? Que é lá em Feira de Santana. Eles tinham um custo lá de 38.100 de custos de entrega delivery, que eles chamam entregadores próprios, enfim, pagava combustível, enfim, era um custo de 38 mil por 4.000 entregas que ele fazia no mês. A gente
fez ele transformar 4.000 entregas para 7.000 entregas, escalonou aí quase mais que a metade, quase o dobro, na verdade, né? Saiu de 4 para 7, e aí a gente diminuiu o custo dele. Hoje ele faz 34.800 com 7.000 entregas, e ele fazia antes 4.000 com 38.100. E aí, se a gente colocar Muita isso ano, diferença. a diferença é mais de 300 mil reais, entendeu? E essa diferença, mais de 300 mil reais, a empresa vai fazer o quê? Vou investir em marketing, vou contratar mais pessoas no meu operacional, vou fazer outros tipos de negócio. E isso aí vai fazer um crescimento da empresa que a longo prazo vai ter um caminho incrível, né? Então, é basicamente isso. Nosso propósito, cada um tem o seu, claro, né? Mas, por exemplo, o meu é ajudar as pessoas e é trazer o legado, né? Como ela disse, eu também quero muito deixar um legado, né? E isso aí o que eu faço hoje e que essas pessoas que têm a mesma visão vai deixar. Mesmo você não sabendo direito ou você nem tendo ideia, né? E é basicamente isso. Legal, muito bom. Para isso, eu digo para você o seguinte, que uma coisa que é bem interessante é a gente perceber o quanto que nós somos iguais humanamente, mas somos totalmente diferentes nas nossas manifestações. Não é Sim, isso? Então, assim, o quanto que de repente, de tudo que você falou, que eu vi aí, que a doutora Ana também falou, o quanto que a gente precisa entender também um pouquinho de quem nós somos. Porque a partir do momento de que eu não sei, eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que eu quero, eu prejudico a mim mesmo e prejudico também a minha família e todos que estão ao meu redor. Não foi isso que você sim, disse? Porque se seu avô não tivesse tomado uma providência em sair de repente daquele local para conseguir algo, talvez seu pai não tivesse, talvez você não tivesse. isso E mesmo. assim a gente percebe que é toda uma pirâmide, né? De um após o outro. Então tenho certeza que a senhora também foi isso, né? De uma estrutura familiar, de ajudar para ser médica, para poder estudar e conseguir chegar onde chegou. Outra coisa que também eu percebo que é muito interessante é a questão dos desafios. Tem gente que olha os desafios como uma coisa ruim, mas o desafio não é uma coisa ruim. O desafio é para poder você acordar, é para poder você aprender, transformar inabilidades em habilidades. E quantas vezes a gente fica pedindo a Deus, a gente joga o joelho no chão, pede promessa para que nada possa te acontecer. E se as coisas não acontecem nas nossas vidas, como é que vai ter transformação? Não é? Pensando nessa dificuldade que eu tive, né, na minha infância, quando eu perdi todos os movimentos, que eu não conseguia fechar as mãos, segurar uma caneta, eu me recordei, inclusive, no próprio vestibular. Durante a prova, né, de redação, eu tinha que segurar a minha mão, né, com a caneta, porque a mão tremia tanto, porque eu não conseguia, a mão ficava suando e a caneta caía da mão, Uhum. tá? Porque eu não conseguia, né, fixar. Então, eu tinha que segurar a caneta, às vezes eu pegava, colocava a mão dentro da perna, para poder a mão, né, tirar o suor e a mão parar de tremer, e eu consegui fazer isso. Então, isso foi uma das coisas que aconteceu no vestibular. Tanto quando às vezes eu terminava as provas e dizia, ai meu Deus, não consegui, né? Não vou conseguir passar no vestibular. Mas, graças a Deus, passei nos dois. Lá em casa, em princípio, eu não tive apoio para medicina, porque minha família não é de médicos, minha família é de engenheiros. Uhum. Então, como eu sempre gostei de pedagogia, assim, de lecionar, né? Meu pai disse, minha filha, faça pedagogia, né? É o que você gosta. Ou então, faça sociologia, que ele quer fazer sociologia. Sociologia. Né? Então, assim, vá buscar, né, que ajudar as pessoas, você pode até ir para recursos humanos, ou seja, para áreas que eu pudesse ajudar. Uhum. Não, eu quero ajudar mesmo. Né? Quero pedir alguém para ajudar. Recursos humanos pede alguém para ajudar, para fazer alguma coisa. Não. Falei, não, eu quero eu mesma. E aí ele ficava muito preocupado, né, com a parte realmente eu médica. E mesmo assim eu quis e entrei lá. Depois, eu mesma, em um certo momento, fiquei assim, como é que eu vou operar? Né? Então, eu tive que me trabalhar muito, né, para realmente, ou seja,
né, fazer muita atividade, então eu fiz muita reabilitação, muita fisioterapia, para poder eu realmente ter maestria, né, porque um cirurgião sem maestria, né, nas mãos, aqui nem costureira, Não tem como. né, não vai dar ponto, né? É. E é exatamente isso. Então, eu foquei, eu quero ser cirurgiã. Se eu vou ser cirurgiã, eu tenho que operar, eu vou operar bem, né? E realmente foi isso que aconteceu. Então, assim, desde o primeiro ano de medicina, eu fiz meu primeiro parto, fiz questão de estagiar no pronto-socorro, no HGV, logo desde o início, fazendo suturas, né? Então, assim, ali vendo o dia a dia. Então, assim, desde o primeiro ano de medicina, eu me envolvi na medicina. Uhum. Então, eu vivi a medicina como um todo. Porque eu não sei entrar, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Ou entra ou não entra. Com certeza. Tá? Então, você me convidar para sua casa, eu não vou ficar na porta da sua casa. Com certeza. Tá? Eu vou né? querer conhecer todos os cômodos da sua casa. Tem isso. Tá? Porque eu sou, né, muito observadora, eu sou muito bisbilhoteira. Então, bisbilhoteira, acho que a palavra é essa, né? Então, assim, eu gosto de olhar tudo. Ainda dou palpite em tudo. Se tiver alguma coisa fora do lugar, ainda vou dar palpite. Tá? Porque eu sou super organizada. Eu sei disso. Então, quem não me conhece me acha uma chata. Então, assim, então, por conta disso, né, de eu ter toda essa percepção de todo esse ambiente, se eu sair daqui e chegar lá fora e você me perguntar o que é que tinha no ambiente, eu vou lhe responder. Uhum. Tá? Porque eu tenho essa capacidade de observação. E realmente aprendi cirurgia na observação. Você aprende observando. Claro. Né? Então, assim, foi algo que eu fui tendo que exatamente, não, eu posso. Com certeza. E fui, durante 15 anos, cirurgiã. Né? Eu só deixei cirurgia um ano depois que minha filha nasceu, porque eu estava com a clínica, na verdade, eu considero a clínica nova, né, essa da Garibaldi, a minha segunda filha, Uhum. porque eu tive a Ana Beatriz no dia 4 de janeiro de 2005 e inaugurei a clínica logo em seguida. Né? Em fevereiro, mais ou menos, abriam as portas da clínica. Tanto que durante a minha gestação toda, eu ia de barrigão lá, junto com os mestres de obra, para fiscalizar toda a obra. Porque eu também tenho um pouquinho essa coisa do... Família de engenheiros. Da família de engenheiro, arquitetura, né, decoração. Tanto que a clínica é toda decorada por mim. Uhum. E eu coloco a mão na massa, literalmente. Não, você é uma mulher de atitude. Com eu sei certeza. fazer tudo na clínica. Se você vá para telefonia, eu vou, porque eu tive que fazer isso no princípio. Isso é perfeito. Então, isso tudo nos remete ao que eu falei do livro. E como vocês não leram ainda, aproveitem para poder ler esse livro. A boa sorte. Boa sorte. A boa sorte. Então, gente, assim, nosso podcast está chegando ao final. Foi, assim, uma maravilha ter vocês dois aqui como convidados. Então, assim, e não é esse primeiro. Eu tá aberto para outros podcasts, para outros momentos. Se quiser trazer algo para poder a gente falar sobre o produto de vocês, trazer coisas que a gente possa realmente ser renovador. Né? Então, assim, lembre também que, como eu falei do livro, eu acho que de tudo que a gente falou aqui remete, e eu tenho certeza que vocês vão ler esse livro e vai lembrar também de mim, né? Diz assim, poxa, ele falou e realmente fala muito sobre a gente. E lembra do meu livro, hein? A questão Dia da boa 23, sorte. Hein? Lançamento Fica à vontade. do livro. Lembrando, Pode ficar à vontade. Aí, dentro disso, só um momentinho, eu peço que vocês possa agora fazer as considerações de vocês. Se quiserem falar algo, aproveitar para falar do livro, fique à vontade. Diga assim, a gratidão pela presença e principalmente pela doar tanto a expertise de cada um e também o tempo de cada um, porque assim, a vida da gente, ela é muito cíclica, ela passa coisa muito rápida, e quando a gente está no caminhar da vida, a gente não precisa pensar nos resultados, a gente precisa pensar na jornada. Então assim, aproveita a jornada de vocês aqui nesse vagão do planeta Terra, sejam bem-vindos ao JP Podcast. Então assim, gratidão pela presença e pela contribuição. Então fica só nas considerações e a revoar. Bom, então eu vou falar do livro, né? Só para dizer que nós estamos então lançando, né, um livro, eu e mais 30, né, coautores, nós somos 30 coautores do livro, O Código. Corta. Sem problema. Esqueceu o nome do... Olha. Do livro. Olha o Kevin ali, dando risada. Kevin, corte, please. Corta não, Kevin. Não é tão grande. O Código Revelado
da mente empreendedora, no Código da Mente Empreendedora Revelado. É muito novo. Dá uma olhadinha aí e fala. De novo. Então, aproveitando, falar aqui um pouquinho do livro, né? Eu e mais 29 autores estamos lançando no dia 23 de setembro, no Hotel Vila Galé, um livro chamado Código da Mente Empreendedora Revelado, onde nós, empresários, empreendedores, vamos estar em cada capítulo escrevendo um pouquinho da nossa história, né? Contando para vocês, compartilhando essa nossa jornada e contribuindo com dicas, né? Com as nossas considerações, porque na carreira da gente, no empreendedorismo, nem tudo foi 100% rosas, né? A gente também tem muitos espinhos. É porque aqui hoje nesse podcast eu só falei das rosas, mas também numa próxima oportunidade vamos falar dos espinhos. Isso é importante. Né? Porque vamos ter que depois ir tirando, mostrando, né, os espinhos e como a gente vai tirando esses espinhos para que a rosa fique bem linda. Aproveitando também para lembrar a todas, tá? Que não precisa chegarmos no Outubro Rosa para cuidar da saúde. É muito importante a realização da mamografia uma vez ao ano para fazer o diagnóstico precoce do câncer de mama. Aí lembrando também que o meu livro, eu estarei autografando esse livro, né? Eu estarei autografando no dia 1º de outubro na Livraria Leitura do Shopping Salvador. É um sábado, às 19 horas, aberto ao público. Tá? Uau! E muita gratidão, tá? Por este momento aqui maravilhoso com vocês. Gratidão. Gratidão também. E você, Felipe? Eu agradeço aí a todos a ouvir as nossas experiências de vida, né? Tanto a minha como da parceira aí. Agradeço a JP Podcast também, de trazer alguns ensinamentos, algumas reflexões e de ter divulgado um livro aí bem bacana que a gente vai ler depois. E é isso. Qualquer coisa aí que precisar, pode acessar aí o Giros App. Se quiser fazer uma entrega aí, você quer ser prestador também, de cadastrar para fazer as entregas, se não é empresa, né? E estamos aí a qualquer momento. Muito obrigado. Gratidão. Muito bom. Pois é, pessoal, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. E lembre, se inscreva no meu canal, compartilhe com os amigos, com a família. Esse assunto é maravilhoso. E você que é mulher, você que é empreendedor, tá perdendo tempo, tá deixando dinheiro na mesa e deixando de se cuidar. Então, um forte abraço e tudo de bom para vocês. Olá, você que assistiu o podcast, e se ele fez sentido para você, compartilhe com seus amigos, passe para os seus colegas, para os seus familiares. E não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Lembre de acionar o sininho e eu tenho certeza que vai contribuir demais na sua vida. Abraço!